Olá, bom dia, graça e paz a todos os irmãos que podem me ver e me ouvir do outro lado dessa câmera, aos meus amigos. Eu tenho colocado no meu coração para todas as manhãs fazer uma manhã com a palavra. Então nessa manhã eu queria trazer para você uma reflexão para as nossas vidas, de algo que Deus colocou no meu coração. Então, se você pode me ouvir, se você pode me ver, se você pode fazer uma leitura junto comigo, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu Smart, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, 24. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e junto comigo nós refletirmos, amém? Então, queridos, a Bíblia diz assim, no versículo 24 do capítulo 7, quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Olha a comparação que Jesus faz. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem aquela casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Então, eu acredito que você deva ter percebido que Jesus falando essas palavras, ele está trazendo para nós um ensinamento a respeito de uma edificação, de uma construção. Só que Jesus, o que ele quer passar para nós através desse ensinamento, não é uma coisa superficial, não é uma construção comum, não é uma simples edificação, mas ele fala de construirmos sobre alicerces firmes. Quando você começa a ler o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, você vai ver Jesus trazendo ali uma série de ensinamentos que servem para o nosso cotidiano, serve para manter uma vida íntegra, reta diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia vai falar que quando ele estava trazendo esses ensinamentos, multidões sentavam para ouvir Jesus. E nós sabemos, e a Bíblia mostra com alguns títulos que ali era o sermão, né? O sermão da montanha, né? Então, quando Jesus concluiu esses ensinamentos, muitas pessoas aderiram a esses ensinamentos e decidiram ali seguir Jesus. E ele é feliz quando ele conclui esse sermão falando a respeito das palavras que ele estava ensinando. Ele diz, quem ouve e pratica. Você consegue perceber que há uma aliança entre o ouvir e o praticar? Só que ouvir e praticar o que? Jesus fala, ouvir e praticar as minhas palavras. Que palavras? Quais eram as palavras que Jesus se referia? Jesus estava se referindo dos ensinamentos que ele mostra no capítulo 5, 6 e 7, que são ensinamentos fundamentais para a nossa vida, para uma construção, para ter uma vida sábia sim,
íntegra diante de Deus. Ele fala: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Ele faz essa comparação. E se nós formos fazer uma análise, um estudo a respeito de como construir uma casa de maneira natural, nós sabemos, queridos, que há todo um cuidado, sabe? Desde a escolha do terreno, dos materiais adequados, firmes, de qualidade para se fazer uma construção. E não é qualquer pessoa que se compromete de fazer uma construção. Nos nossos dias atuais, nós vemos os engenheiros, os mestres de obra, os pedreiros, pessoas capacitadas, pessoas especialistas nisso. E sabe, mas eles calculam a profundidade para se pôr o alicerce, o ferro, o cimento, a areia, o tijolo que vai ser utilizado para aquela construção. E ele fala que essa construção deve ser sobre uma rocha firme, sobre um alicerce firme. É interessante que Jesus ele traz essa revelação. Ele fala da pessoa que ouve e pratica e da pessoa que não ouve, que ouve e não pratica. Ele diz: quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Ou seja, aquilo que estava sendo construído estava sobre um firme fundamento, né? Poderia vir as tempestades, os rios transbordarem e dar contra aquela casa, e essa casa não ia passar por dano algum, simplesmente porque ela foi construída, ela foi edificada de uma forma perfeita, fundamentada em algo forte e sólido, sabe? E o que Jesus quer para a nossa vida é isso. Jesus não quer que nós venhamos construir a nossa vida, a nossa história, seja lá o que envolve a nossa vida de qualquer maneira. Jesus não quer que nós sejamos apenas os ouvintes das palavras dele. Jesus não quer somente uma teoria, ele quer, juntamente com essa audição e com essa teoria, uma prática à altura daquilo que nós estamos ouvindo. Ele diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a areia. E quando as mesmas circunstâncias vêm sobre ela, as circunstâncias que vieram sobre a casa que estava edificada sobre a rocha, vem sobre a casa que está sobre a areia, a Bíblia diz que ela vai abaixo, porque não tinha um fundamento, porque não tinha algo sólido para sustentar aquela construção, aquela edificação. Sabe, amados, a minha pergunta para você que está aí do outro lado ouvindo essa palavra tão simples, uma palavra que talvez você já tenha lido ou ouvido alguém falar. Eu por diversas vezes já li essa palavra, e cada vez que eu a leio, eu me policio mais ainda de como eu estou construindo os alicerces ou fazendo a edificação da minha vida. Hoje, plenamente, eu procuro fazer tudo baseado e fundamentado na palavra, me esforçando para ser um filho obediente ao Senhor. Tantas circunstâncias se levantam contra a nossa vida, tantos bombardeios nós sofremos, e eu pergunto para você, como que nós vamos reagir diante de tudo isso, se nós não tivermos edificando ou edificado as nossas vidas sobre um firme fundamento? Jesus, quando ele fala de uma rocha, trazendo essas palavras figuradas, na verdade Jesus está querendo falar dele mesmo, porque a Bíblia diz que ele é a pedra de esquina, ele é a rocha que faz cair, né? Cair porque muitas pessoas não querem o receber,
Pessoas tropeçam na rocha porque não querem aceitar os seus ensinamentos, não querem se submeter àquilo que Jesus está propondo para as nossas vidas. Mas para nós que obedecemos, e cremos e aceitamos, Jesus é a pedra viva, Ele é a pedra de esquina, Ele é a rocha. E sobre Ele nós precisamos edificar as nossas vidas. Ele conclui, ele diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão, olha só, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Quando eu leio esse último versículo, que ele fala que ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei, quando eu interpreto isso, eu vejo que antes de Jesus existiam outras pessoas trazendo ensinamentos para aquela multidão. Mas aquela multidão, quando ouviu Jesus falar, ensinar e praticar aquilo que ele ensinava, eles conseguiram fazer um diferencial tremendo. Eles conseguiram ver em Jesus não só uma teoria, mas uma vivência daquilo que ele estava falando. A palavra diz, diferentemente dos mestres da lei daquela época, ou seja, os mestres da lei daquela época traziam ensinamentos para aquela multidão, para aquele povo antes de Jesus. Mas o diferencial é que eles tinham muita teoria, eles tinham muito conhecimento intelectual, eles tinham, uma letra apurada. Mas, queridos, a prática, a vivência, o cotidiano deles não condizia com aquilo que eles ensinavam. O que eu quero dizer para você, não adianta nós termos um conhecimento teológico extraordinário, não adianta você falar muito bem, não adianta você estar em evidência se você apenas é um ouvinte, se você apenas é uma pessoa teórica. O que Jesus quer de nós é que nós venhamos praticar os seus ensinamentos, que nós venhamos obedecer os seus mandamentos. Às vezes eu fico me perguntando por que muitos de nós achamos tão difícil ouvir a voz do Senhor e obedecer e praticar. Nós nos rendemos tão facilmente às fascinações das riquezas, nós nos rendemos tão facilmente ao que a mídia propaga, né? Nós vemos todos os dias na TV situações diversas. As pessoas conseguem aderir, obedecer e praticar tudo aquilo que a mídia oferece, né? Que pessoas que não têm um fundamento oferecem. As pessoas conseguem se render facilmente. Mas quando se trata da palavra de Deus, quando se trata dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, há uma resistência, há uma barreira. Amados, não é uma religião. Cristo não é uma religião. Cristo não veio para satisfazer. Apesar de que essa palavra religião significa religar. Mas as pessoas, elas têm defendido os seus dogmas, as suas doutrinas pessoais por causa de religião, e tem afastado as pessoas de um verdadeiro encontro com Cristo. E eu não me considero uma pessoa religiosa, eu me considero uma pessoa cristã. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, eu procuro edificar a minha vida sobre a rocha, que é Cristo. Então, que essa palavra possa penetrar no seu coração, que você possa abrir o seu coração e deixar essa palavra penetrar ao ponto de você entender que há uma necessidade de você praticar, que há uma necessidade de você viver aquilo que a palavra diz. O apóstolo Tiago diz também, não sejam apenas ouvintes dessa palavra, mas sejam praticantes. O só ouvir a palavra de Deus não é o suficiente, meu irmão.
Ainda que seja a palavra de Deus, só ouvi-la não é o suficiente. Você precisa praticar aquilo que você recebe. A palavra de Deus, ela é viva. Hebreus diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é cortante. Ela tem a habilidade de separar a alma de espírito, juntas e medulas. Mas nós precisamos praticar o que a palavra de Deus diz. Não apenas aquilo que nos convém, não apenas aquilo que nós achamos interessante, mas toda a palavra de Deus. Precisamos ser praticantes, precisamos influenciar vidas, precisamos influenciar pessoas com essa palavra. Existem pessoas por aí precisando de um simples Jesus te ama. E eu pergunto para você, como você tem utilizado, como você tem praticado essa palavra, meu querido. Que nessa manhã o Espírito Santo ele possa te convencer. Que nessa manhã o Espírito Santo possa falar ao teu coração e te direcionar e te conduzir a praticar as palavras que você tem ouvido. Nós temos tempo para tudo. E precisamos ter um tempo para pararmos, refletirmos e praticarmos a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando para você de uma religião evangélica, gospel, protestante, crente, católico, espírita. Não. Sabe, mas eu considero a palavra de Deus a verdade de Deus. Eu creio que essa palavra pode mudar vidas. E eu preciso me alinhar ao que ela diz. Eu não sou perfeito segundo o conceito dos homens. Mas a Bíblia diz que quando nós permanecemos na presença de Deus, nós somos perfeitos. Ele diz: anda na minha presença e sê tu perfeito. Mas nós só vamos descobrir isso quando nós ouvirmos a palavra e praticarmos essa palavra. Então, que essa palavra penetre o seu coração, que você possa ser um canal de bênção para outras pessoas. Edifique, construa sobre um firme fundamento. Jesus já te deu todas as ferramentas. Procure o material adequado de qualidade. Procure o cimento de qualidade espiritual, procure o tijolo espiritual de qualidade, procure o ferro de sustentação espiritual de qualidade e faça uma boa construção. Cave o mais profundo que seja e lance lá os alicerces adequados, as pedras necessárias, a rocha fundamental e construa a sua casa espiritual, de maneira que quando vierem as tempestades, de maneira que quando vierem os vendavais, quando vierem as afrontas, quando vierem todo tipo de pressão, quando as circunstâncias vierem sobre a sua vida, quando tudo der contra você, você não será atingido, porque você está sobre o firme fundamento que é Cristo. Ele é a rocha, a pedra viva, a pedra de esquina. Então, edifique a sua vida, edifique a sua casa, edifique a sua família, edifique o seu casamento, edifique a criação dos seus filhos, edifique aquilo que for necessário sobre Cristo, que é a rocha, o firme fundamento. Eu queria concluir esse momento com você orando ao Pai, e quero te dizer que todas as manhãs eu quero estar aqui com essa manhã com a palavra, transmitindo por essa plataforma do Facebook e depois editando para o Instagram. Deixa Deus alcançar a sua vida nessas manhãs. Compartilha esse vídeo com pessoas para que possam ser abençoadas também. Então, se você puder curvar a sua cabeça, se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, reflita nisso que foi falado. Pai amado, Pai querido, eu te apresento esse momento, Pai. Eu dedico a você, Pai, esse momento.
É uma palavra tão simples, Pai, é uma reflexão tão simples, mas de tão grande importância, Pai amado. Nós precisamos ter essa consciência de que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. É muito bom ouvir a palavra de Deus e se torna melhor ainda quando nós passamos a praticá-la, Pai. Então vem nos influenciar, Espírito Santo de Deus, para que essas palavras entrem em nosso coração. E não só entre em nosso coração, mas na medida em que ela entrar no coração, nós tenhamos a consciência de praticá-las, Pai amado, edificar a nossa vida sobre a rocha, edificar a nossa vida sobre o firme fundamento, Pai, para que diante de circunstâncias nós não venhamos nos abalar, nós não venhamos titubear, nós não venhamos, Pai, nos balançar, muito pelo contrário, nós permaneceremos intactos, porque estamos sobre o firme fundamento que é o Senhor. Eu oro para que pessoas sejam alcançadas pela palavra. Eu oro para que pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. Eu oro para que pessoas sejam alcançadas, Pai, e se rendam a Ti, ó Senhor. O mundo precisa de Ti, ó Pai. As pessoas precisam de Ti. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, assim diz o Senhor. Pai, eu quero Te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito por nós, por aquilo que o Senhor faz por nós. E eu quero Te louvar, Pai, por aquilo que o Senhor é em si mesmo e por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma sexta-feira abençoada. Compartilha e medita nessas palavras, em nome de Jesus. Amém.